Menopausa e lipedema. Será que tem relação essa transição, essa mudança de hormônio com a piora dessa doença que está tão falada ultimamente nas redes sociais? É isso que a gente vai falar hoje. Eu sou a doutora Michele Mota, ginecologista, e falo muito aqui sobre saúde feminina para ajudar você que está aí do outro lado, passando por alguns problemas que podem ser minimizados com um olhar funcional e integrativo. Então, a menopausa, por definição, é a última menstruação. Isto é, a mulher tem que ficar um ano inteiro sem menstruar para falar que entrou na menopausa. Mas antes disso, muito antes, mais de 5 anos antes disso, já começam os sintomas dessa fase que a gente chama de perimenopausa. Então você começa a ter insônia, irritabilidade, fogacho, ressecamento, alteração do libido, ganho de peso, aquela pochete na barriga que tem a ver com alterações do seu metabolismo, e aí tudo vai indo por água abaixo e você vai ficando desesperado. E paralelamente a isso, você que sempre foi uma mulher meio diferente, assim, a colchão, às vezes você até gostava por uma fase da sua vida, mas de repente a sua perna começou a ser um grande problema. Você começou a ter dor, peso, do nada ficar roxo. De repente, nem encostou em nenhum lugar e sua perna roxa. E quando você aperta, dói, uma sensação de inchada, o joelho grande, mas o tornozelo fino, aquele batatão e cheia de celulite. Então, o lipedema é uma doença do tecido adiposo. E a gente fala que ela parece até uma endometriose do tecido adiposo, porque tem muita relação com os hormônios, tem muita relação com essa questão do estrogênio, e lá no tecido adiposo também tem receptor para esses hormônios. E tem enzimas, que são as aromatases, que estão meio doidas, e por isso aparece e piora o lipedema nessa fase, como na endometriose também tem a ver com essas enzimas. Então, as mulheres que, de repente, na transição menopausal, tem uma piora estética e dolorosa, não adianta ser só estética. O lipedema normalmente dói. É um tecido muito inflamado. Então, onde tem inflamação, pode ter vermelhidão, pode ter dor, pode ter calor, e é diferente de uma doença infecciosa, né? Porque a celulite médica, que a gente aprende na medicina, é uma doença infecciosa, causada por bactéria. Então, aquele tecido, que pode ser a perna, fica com um aspecto vermelho, quente, um aspecto de casca de laranja. Isso é uma infecção, precisa de antibiótico, às vezes antibiótico na veia. O lipedema não, é uma outra patologia, mas inflamatória, uma inflamação crônica do tecido adiposo. Normalmente não tem vermelhidão, o aspecto da perna ou até dos braços, porque tem lipedema também no braço. Existem vários subtipos, a gente já teve um vídeo por aqui sobre o lipedema. E essa mulher vai ter uma piora muito grande nessa fase da menopausa. Mas por que isso acontece, né? Se é uma doença relacionada ao estrogênio, nessa fase da transição menopausal, a gente tem alterações desse hormônio. Tem momentos que a gente está em predominância estrogênica, então assim, o ovário finge que vai morrer. Aí baixa a produção de estrogênio, baixa a produção de progesterona. Aí você fica com fogacho, insônia. Daqui a pouco ele fala: não, vou ressuscitar. E aí aumenta a produção de estrogênio, só que a progesterona está lá embaixo. Então, proporcionalmente, tem muito estrogênio e pouca progesterona. Então, você entra em predominância estrogênica.
E isso vai ativando ali esse processo inflamatório da doença, do lipedema, e se a mulher não fizer nada, cada vez vai ficar pior. Porque além disso, na menopausa, na transição, a gente tem resistência insulínica. Aumenta a insulina e aí você quer comer mais carboidrato, você quer comer mais besteira, e você vai engordar, vai ganhar pochete e vai tudo virando uma bola de neve negativa na sua vida. Por isso que a gente tem que fazer um basta. Não adianta só fazer dieta. Existe uma estratégia específica para o lipedema, uma dieta personalizada que a nutricionista vai, né, achar o melhor padrão para o seu caso, porque nessas mulheres da transição menopausal a gente tem um outro problema, que a gente perde músculo. Então a gente fica com essa perna ainda com sarcopenia, que é a baixa muscular. Então a gente tem que tomar muito cuidado também para não fazer uma dieta super restritiva e acabar perdendo mais massa muscular. Então essas mulheres com lipedema, elas vão ter que ter um acompanhamento multidisciplinar, o médico, o nutricionista, o preparador físico, muitas vezes o psicólogo, porque isso afeta muito essa questão, a estética emocional da pessoa, às vezes não querer nem ir para a praia, não querer botar um biquíni de tanta vergonha que ela tem. Então, isso tudo precisa ser olhado e ajudado essa mulher que, às vezes, desde a adolescência já veio com lipedema e nessa fase da menopausa teve uma piora grotesca do lipedema. E essas mulheres precisam entender o quanto o intestino, né, a alimentação e essa desbiose intestinal, inflamação, vai piorar a inflamação da sua perna. Então, por mais triste que seja, não dá para ter uma alimentação normal. Você vai ter que sim fazer uma alimentação regrada, atividade física, drenagem linfática, então o fisioterapeuta também faz parte. Essa parte da compressão, né, da meia de compressão, ajuda muitas mulheres com lipedema. Claro, está muito calor. A gente tenta dar um jeito, mas precisa ter esse olhar também para essa drenagem, que precisa ser uma rotina na sua vida. Além disso, a suplementação. Se a gente fala que o lipedema tem a ver com os hormônios e com a inflamação, a gente tem que lembrar dos suplementos anti-inflamatórios, que eu falo muito por aqui, até para endometriose, no lipedema a gente vai usar também. O ômega 3 não adianta uma cápsula não, tá, gente? Uma cápsula de ômega 3 não é nada. É a partir de 4 cápsulas. Se você olhar o rótulo, é a partir de 2 gramas de ômega 3. Então, se você tem que olhar o seu ômega e ver atrás quantas cápsulas equivale a 1 grama. Às vezes você vai ter que tomar 6 cápsulas de ômega por dia para ter essa potência anti-inflamatória. Outro suplemento muito importante para essas mulheres é a cúrcuma. A curcumina com a piperina ou a cúrcuma já biodisponível que tem manipulada na forma de cureite. Então é esse manipulado que cada médico vai montar o manipulado ideal para a sua paciente. Você pode colocar, o médico, né, o nutricionista, vários ativos para ajudar no lipedema. Então a cúrcuma com NAC, que é a N-acetilcisteína, pode ser junto ou pode ser isolado o NAC, 600 miligramas pela manhã em jejum, é super interessante. Além disso, botar também outros suplementos, como ver, né, no exame de sangue, como que tá as vitaminas do complexo B, como que tá a homocisteína, se está alta, que é um marcador inflamatório e a gente precisa baixar essa homocisteína. Como que tá a ferritina? Ela tá muito alta, essa mulher tá muito inflamada ou ela tá baixa e precisa, na verdade, repor ferro? O zinco e o selênio, que são importantes para a tireoide. E esses órgãos, ovário, tireoide, tá tudo interligado. Tecido adiposo, tá tudo interligado. São todos órgãos endócrinos, porque a gordura produz hormônio também e produz a estrona ruim, que é a estrona, que é o metabólito do estradiol que a gente não quer em excesso.
porque tem um tipo de estrona que é até carcinogênica, favorece ao câncer de mama. Então a gente tem que tomar muito cuidado e por isso a gente usa algumas substâncias, como por exemplo o DIN, que é o diindolmetano, para escoar essa estrona para a estrona boa, ou o indol 3-carbinol, que também vai fazer esse escoamento dessa estrona. Quando tem estrogênio em excesso, a gente pode também montar fórmulas com cálcio de glucarato, que é uma substância para atuar lá nas bactérias do estroboloma no intestino. Tem um nome que é o estroboloma. São as bactérias que acabam produzindo ou fazendo recircular o estrogênio. Então, em vez do estrogênio sair lá nas fezes, tem umas bactérias com beta-glucuronidase que fazem esse estrogênio voltar para o sangue. Essas bactérias são do mal. E aí a mulher tá na menopausa, tá no climatério e tá com excesso de estrogênio porque ela está com excesso dessas bactérias. Por isso que a gente tem que olhar como um todo, não adianta olhar só para a perna da paciente, porque se a gente olhar só para a perna, a gente vai perder o intestino, vai perder essas bactérias e o estrogênio vai ficar alto e ela não vai ficar boa. A paciente não vai se sentir bem. E claro que o lipedema muitas vezes é conectado a obesidade, mas nem todas as mulheres que têm lipedema são obesas. Algumas são magras, existem atrizes aí famosas que têm lipedema e são magras, têm um biotipo magro. E essas mulheres precisam também desse olhar para desinflamar, né? Os suplementos anti-inflamatórios. E um dos grandes remédios que surgiram nos últimos anos e que tem ação também muito interessante no lipedema, até para a mulher magra, é o Mounjaro, que é a tizerpatida. Ela tem uma ação tanto anti-inflamatória quanto uma ação no emagrecimento. Como o lipedema é uma doença inflamatória do tecido adiposo, viu-se que o Mounjaro tem sim um papel interessante para essas mulheres que têm lipedema. Então, claro que a dose para a mulher magra vai ser uma subdose, uma dose menor do que a preconizada, né, pelo fabricante, porque a gente não quer que ela emagreça mais, né? Vai ficar raquítica, não. A gente só quer essa ação anti-inflamatória da tizerpatida. E aí, essas mulheres vão fazer o acompanhamento, né, com médico, nutricionista, preparador físico, psicólogo, fisioterapeuta, com o objetivo de melhorar o aspecto, mas também de melhorar essa dor crônica. E é um tratamento prolongado, porque é uma doença crônica, assim como a endometriose. Só que a gente tem que lembrar que ela está o quê? Ela está entrando na menopausa, então vai começar os sintomas da menopausa. E aí a gente pode ter um grande problema se a gente não tomar cuidado. Porque quando a gente começa a terapia de reposição hormonal, a gente tem que tomar cuidado porque os hormônios, um vira um, o outro vira outro, é uma loucura. Por exemplo, se a gente der excesso de testosterona, ela fala assim: ah, o meu libido tá ruim. Vamos passar testosterona aqui na coxa. Vamos ter um problema, porque a própria testosterona pode virar estrogênio. A testosterona em excesso vira estrogênio e isso vai ser um grande problema e ela vai ter piora. Se botar na coxa, então, vai piorar muito. Assim como o estradiol para essas mulheres transdérmico, a gente não pode botar na coxa. Então, a melhor opção tem o PET, que é o adesivo que a gente bota na região lombar. E as minhas pacientes que estão usando gel, eu mando passar também na região lombar para não passar nem no braço, que pode ter lipedema, e nem na coxa, que é outro lugar que tem lipedema e ali tem mais receptores ávidos para piorar o lipedema dessa mulher. Essa mulher, obviamente, também vai fazer uso da progesterona natural micronizada, via oral, vai melhorar o sono, a irritabilidade. E quem puder investir, né, um investimento interessante seria colocar o implante, porque o implante não vai ter essa passagem na pele, né? O implante é colocado na região da nádega, aquele tubinho que pode durar 6 meses, que é o absorvível, e o inabsorvível que dura um ano inteiro. Então, esse implante é a terapia de reposição hormonal. Só que se essa mulher já tiver uma história, por exemplo, de endometriose,
Então ela já tem uma história de uma doença estrogênio dependente, agora mais o lipedema. Para essa mulher é interessante o uso da gestrinona, que é um hormônio antiestrogênico. Se essa mulher não tiver essa história, né, de endometriose, a gente pode usar, por exemplo, a drospirenona se ela começar a ter sangramento anormal nessa fase da perimenopausa. Existe esse hormônio que é uma opção para essas mulheres também com lipedema e que estão nessa fase da transição, ainda não pararam de menstruar e pode estar tendo hemorragia, então seria uma estratégia interessante para essas mulheres. Claro que cada caso é um caso, precisa ser individualizado, mas a importância desse vídeo é que essa mulher com lipedema, ela pode sim fazer uma reposição hormonal com cautela, para que não haja piora da doença e sabendo que tudo que ela fizer, alimentação, exercício, é para o benefício dela. Não adianta. É uma vida que vai ter que ser muito regrada para que não tenha a piora nem estética e nem funcional da perna, né? Porque afinal causa dor. Então, se você conhece alguém que tenha lipedema e que está nessa fase da transição menopausal ou já entrou na menopausa, encaminhe esse vídeo e não esquece de se inscrever no canal, que tem muita informação por aqui. Dá o like para esse canal crescer e chegar muita informação para outras mulheres. Até o próximo vídeo.